vamos começar a falar um pouquinho do cálcio, tá? Eu vou passar aqui os slides. Então, quem tá olhando o slide vai ver uma tabela. O que significa essa tabela? Essa tabela é a quantidade, a necessidade diária de cálcio que nós precisamos ingerir durante a nossa vida toda, dependendo de nossa idade, e se a gente está em processo de amamentação e lactação, ou se a gente é criança, jovem, adolescente, adulto ou idoso, tá bom? Então, para quem não tá vendo essa tabela e para quem também tá vendo, eu vou explicar. A gente tem 3 colunas. Aqui tá, na verdade, é o cálcio com a vitamina D, mas vamos mostrar essas 3 colunas. A RDA, que é a quantidade mínima, a EAR, desculpa, que é a quantidade mínima de cálcio que a gente precisa ter por cada faixa etária. Depois tem uma coluna do meio, que é a RDA, que é a quantidade que a gente precisa ingerir, a quantidade média de ingestão durante um dia. E a UL, que é a quantidade de limite que a gente tem que ingerir durante o dia desse mineral. Mesma coisa para a vitamina D. EAR é o mínimo, RDA é a quantidade diária e o L é a quantidade superior, acima do limite estipulado. O que significa essa UL? Significa que eu não posso consumir mais do que essa quantidade? Não. Dentro da área nutricional, o que nós nutricionistas podemos prescrever para um paciente, seja na parte de dieta ou seja na parte de suplemento, tem que ser aproximadamente nessa quantidade, tá? Passando disso, acaba sendo uma prescrição medicamentosa. Então, existem suplementos que o médico prescreve até quantidades maiores do que essa UL. Mas nós, como nutricionistas, a gente tem que se ater a essa quantidade, até o limite dessa quantidade de UL. Então, só pra gente ter uma base, tá? Nós, mulheres, se a gente tiver ali em torno dos 19 e 30 anos, a gente tem que consumir o mínimo de 800 e a média de 1000 miligramas de cálcio por dia. Já quando a gente amamenta ou está grávida, a quantidade sobe de 1.100, então o mínimo era 800, subiu para 1.100. E chega a, né, o valor médio no dia saiu de 1.000, se a gente não está grávida, para 1.300. Né? Então, só quando a gente bate o olho nessa tabela, a gente já percebe que a quantidade de cálcio deve ser aumentada tanto na gestação quanto na lactação. Mas existe um porquê disso, senão isso não seria resultado de estudos e mais estudos populacionais que chegariam nesses números, tá? Então, a quantidade necessária de cálcio, ela é aumentada, sim, tanto na gestação quanto no pós-parto, porque a mulher está amamentando. E esse cálcio dessa mulher, ela vai ser transferido para o nosso filho através do aleitamento materno, né? Mas ele não pode ficar deficiente em nós, porque além do processo, a gente vai falar isso, de controle ósseo, né? De você ter aquela massa óssea não porosa, né? Que quando a gente começa a ter o processo de osteopenia ou osteoporose, a gente tem aquela massa óssea menos densa, ela já começa a ficar mais porosa, né? Sem tanto depósito de cálcio nesse tecido ósseo. Então, essa quantidade é aumentada, por quê? Porque a gente vai transferir uma parte das nossas reservas de cálcio para o nosso bebê, tá? Ah, mas você pode estar pensando aí que esse aumento de 1.000 para 1.300, esses 300 é que é para o bebê. Não, gente, não. O bebê, durante a amamentação, ele mais retira da nossa reserva óssea do que ele usa do que está circulante no nosso sangue. Então, se você acabou de comer algum alimento que seja fonte de cálcio, e esse cálcio, depois de 1 hora e meia, chegou na sua corrente sanguínea e você vai amamentar, você pode imaginar, nossa, esse cálcio já foi pro meu filho. Não, gente, não é assim que acontece. O cálcio que é utilizado para a produção de leite, ele vem basicamente do osso materno. O que você ingere é para redepositar o cálcio nesse osso, né? E fazer a modulação neuroendócrina para que você consiga manter o seu status de cálcio ótimo também, tá? Obviamente que durante esse processo, tanto o processo da gestação quanto o processo de amamentação, você tem uma desregulação,
uma redução, inclusive, da taxa de mineralização óssea do seu osso. Então, é por isso que ninguém pede uma densitometria óssea para uma mulher, ou que acabou de ter um bebê, ou que está amamentando, porque é normal essa densidade óssea ser bem menor, tá? É fisiológico do processo da gestação e amamentação. Uma das causas disso estar acontecendo é porque após o parto, a gente tem uma queda do estrogênio, tá? E o que tem a ver o estrogênio com isso? É a mesma coisa de quando a gente está entrando no processo de menopausa. Então, as mulheres, quando estão ou no pós-parto ou no processo de menopausa, tem essa queda do estrógeno. E isso afeta diretamente a mineralização óssea, porque ela regula alguns hormônios, né, que é a calcitonina, que faz o aumento e a diminuição de osteoclastos e osteoblastos, tá? Nomes totalmente difíceis que vocês não precisam decorar. É só para eu conseguir fazer com que vocês entendam. São dois tipos de células, uma que come o osso e libera o cálcio para fora, e o outro que pega o cálcio de fora e deposita no osso. Basicamente é isso. Então, o estrógeno, que tem essa queda acontecendo logo após o parto, ele causa esse processo para que a gente tenha mais osteoclastos, né, que degradam e retiram esse cálcio do osso, do que o osteoblasto, que é aquela célula que deposita o cálcio do osso, né? Mas a mulher que amamenta, diferente da mulher que já está na menopausa, né, ela vai recuperar essa quantidade de estrógeno assim que ela terminar de amamentar, mesmo quando estiver amamentando, esse estrógeno pode ir voltando a aumentar e ter esse melhor controle da desmineralização do osso, tá? Já na mulher, na menopausa, a gente já tem essa dificuldade, por isso a gente fica sempre mais atento na quantidade de mineral ósseo que a mulher na menopausa tem. Mas durante a amamentação e a gestação, a gente não se preocupa tanto, porque é um período transitório, que assim que as coisas, né, que os hormônios, que as regulações fisiológicas pós-amamentação voltarem ao normal, essa mineralização ela retorna também. Mas por que então que eu tô fazendo uma aula tão específica e falando sobre isso com vocês? Porque vocês vão ver que, então, durante o processo de amamentação, a gente tira cálcio do nosso osso. Mas o cálcio, ele é um mineral que tem muitas funções no nosso organismo, tá? E eu vou passar para vocês um pouquinho uma delas e a gente vai começar, obviamente, né, falando da primeira, que é a formação do osso. Mas o osso, eu só vou dar um spoiler porque a gente vai falar de muitos nutrientes aqui. O osso, ele sim é formado de cálcio, a maior parte dele, então, os nossos maiores depósitos de cálcio e reserva de cálcio estão no osso. Mas o osso não é só formado de cálcio. A gente tem o cobre, né, que deposita o colágeno nesse osso. A gente tem o magnésio, né, que ativa osteoclastos e osteoblastos. O magnésio também, ele é necessário para manter ativa a hidroxilação da vitamina D, que também faz a captura e o depósito desse cálcio no osso, então o magnésio também é bem importante. A gente tem o zinco, a gente tem o boro, a gente tem a vitamina K, né, que a vitamina K, vocês vão ver que ela faz parte de um outro hormônio, que também faz essa regulação de osteoclasto com osteoblasto, né, dentro do metabolismo e fisiologia do turnover ósseo. O que é turnover ósseo? É essa troca dentro do nosso corpo, entre depositar cálcio, tirar cálcio quando precisa, deposita cálcio, tira cálcio quando precisa. Então, o nosso osso, ele é sim nossa maior reserva de cálcio, mas ele não é composto somente de cálcio. A gente precisa de outros vários minerais, né, para ter essa composição óssea boa, essa densidade óssea muito boa, tá? Mas sim, o cálcio é o principal, né, ou que tem maior quantidade, é um mineral com maior quantidade dentro da massa óssea. Além disso, o cálcio, ele também é extremamente bom, né, e necessário para contração muscular,
né? Então, o cálcio, ele faz a contração de actina, ele ajuda, né? Ali na contração, a gente tem 2 filetes musculares que são responsáveis pela contração e pelo relaxamento desse músculo, que é a actina e miosina. Então, o cálcio, ele também é de extrema importância para essas proteínas se estabilizarem e conseguirem fazer contração e relaxamento da musculatura. Tanto que, quando existem mulheres que estão com deficiência de cálcio, elas começam a ter muitos espasmos, pode até levar a um processo de contrações involuntárias, né? Isso também está relacionado com hormônios lá da tireoide, com a paratireoide, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas estou dando só esse gancho para a gente entender a grande importância que o cálcio tem também para a contração muscular, tá? Então, quando tem muita cãibra, pode ser falta também de cálcio, porque tem essa alteração, né, na contração e relaxamento muscular. Então, também é extremamente importante pensar no cálcio nesse momento. Secreção de hormônios e neurotransmissores. Então, existem muitos hormônios, por exemplo, hormônio que a gente vai falar também, que é a insulina, que é dependente de cálcio. Então, uma boa produção das células betas é dependente de cálcio. Neurotransmissor. Então, lá no nosso cérebro, a condução do impulso nervoso também é feita por aberturas de canais de cálcio, tá? O que seriam canais de cálcio? Eu vou falar em termos mais técnicos, mas é só para elucidar a importância. A gente tem a despolarização de membrana, que é quando você tem a parte elétrica do cérebro, né? Então, você tem íons mais, íons menos, e aí quando você tira de dentro da célula um e põe o outro, você tem a transmissão daquela corrente elétrica dentro do cérebro, que são os impulsos elétricos para levar uma mensagem. Então, o cálcio, ele também é extremamente necessário para fazer essa despolarização de membrana, para poder passar ali o circuito, né? Para você ligar a chavinha desse cérebro. E ele é extremamente importante porque é derivado de um canal de cálcio. Então, a gente tem que ficar esperto também nessa questão neurológica, saber que o cálcio é importante para essa função também, aliás, muito importante, senão você tem dificuldade de fazer essa transmissão de impulsos neurológicos, tá? Para a coagulação sanguínea, então, no processo de coagulação, a gente precisa ter bastante cálcio. Ele faz parte de uma cascata de coagulação, das enzimas que fazem a cascata de coagulação. O que é coagulação do sangue? É quando a gente, né, sangrou muito, você fez um corte, sangrou muito, forma aquela calcinha, aquela casquinha, né? De protrombina, trombina. Então, todas essas enzimas necessárias para fazer essa cicatrização são dependentes de cálcio. E aí a gente tem que ficar muito esperta quando a mãe, ela toma algum anticoagulante durante a gestação, nos casos de mães trombofílicas, né? E que vai tomar também anticoagulante durante a amamentação, tá? Então, a gente tem que ficar esperta, porque os anticoagulantes, eles também diminuem a absorção do cálcio, porque diminui a quantidade de vitamina K, também, que é responsável também por ajudar na absorção de cálcio. E aí, a gente vai falar de uma coisa também que acho que, né, pouca gente deve ter escutado, que é a relação do controle de peso, né? Então, quando você tem baixo cálcio e baixo magnésio na nossa corrente sanguínea, a gente tem um processo fisiológico, eu já vou explicar mais certinho na frente, que estimula a produção de insulina. Isso faz com que a gente retenha mais peso. E uma das coisas que a gente quer no pós-parto durante a amamentação é perder peso. Alguma de vocês já passou por isso? Não sei, mas eu vou relatar que eu tive muitas pacientes que falaram para mim: nossa, mas eu tô amamentando. Falaram para mim que quando eu amamento, eu perco peso, né? E eu não tô perdendo, geralmente eu tô ganhando peso durante a amamentação. Então, uma das causas pode ser essa deficiência de cálcio, que a gente, não só cálcio, como também do magnésio e alguns outros nutrientes, que a gente vai ter que recolocar através da alimentação, suplementos ou simplesmente trabalhando a desbiose intestinal, a gente também vai falar mais sobre isso, né? Para que você consiga ter o metabolismo da insulina normalizado
e consiga ter essa perda de peso efetiva, que é não só desejável, mas esperada no pós-parto e na amamentação. Que veja bem, a gente já falou um pouquinho em vídeos anteriores que a alteração da resistência à insulina, dessa fisiologia e metabolismo da insulina, ele é alterado propositalmente no final da gestação para que o bebê ganhe mais peso. Então, todo aquele alimento que a mãe come, né, o corpo da mãe cria uma resistência à insulina, que é o hormônio que é responsável por pôr a energia dentro das nossas células, então o corpo bloqueia um pouco isso, para que esse nutriente, essa energia fique circulando e vá primeiramente para o bebê. Aí o bebê engorda e depois o que sobrar vem para a mãe. E a mãe também, tendo a resistência à insulina, ela começa a ter mais retenção de energia em tecido adiposo. Gente, isso é fisiológico, o corpo faz isso propositalmente. Por quê? No final da gestação, o bebê precisa ganhar peso e a mãe precisa reter peso para ter gordura necessária para iniciar o processo da amamentação. Então, não é por acaso que o corpo nos sabota, faz uma resistência à insulina. Mas é importante a gente observar que no pós-parto, na amamentação, se a gente não controlar a ingesta e a absorção de cálcio dessa mulher que está amamentando, a gente pode retardar o processo de perda de peso adquirido na gestação, né? E aí, efetivamente, você vai ter aquela gordura retendo o peso e essa resistência à insulina pode só ir piorando e a longo prazo, nem preciso dizer a longo prazo, pode ser a curto e médio prazo, se você não melhorar a sua alimentação, pensando em vários nutrientes, incluindo o cálcio, você pode ter consequências dessa retenção de peso em curto ou médio prazo, como um pré-diabetes ou uma diabetes, tá bom? Então, só para a gente recapitular, as funções do cálcio são muitas, né? Então, a primeira que a gente sempre ouve todo mundo falar, que é a formação do osso, mas que pouca gente fala, que é a contração muscular. E é muito comum, né, gestante ter cãibra. E às vezes as pessoas falam, ai, come potássio, come banana. E ninguém pensa nessa quantidade de cálcio e magnésio, né? Porque cálcio e magnésio que faz essa consideração na contração muscular. Secreção de hormônios, né? Lembrando também da resistência à insulina, que é importante para a célula beta. Neurotransmissor, canal de cálcio abrindo para passar o impulso nervoso. Coagulação sanguínea, que é tão importante no pós-parto, principalmente para as mães que fizeram o parto cesariana, né? Para ter uma boa coagulação. E pensar também nas mães que estão amamentando e que têm o processo de trombofilia. E o controle do peso, que é o que todo mundo deseja, né? Não reter aquele peso que ganhou na gestação depois, enquanto amamenta, tá bom? Então, a gente vai olhar essas três coisas para o cálcio. E aí, tá bom, Mirella, você me falou de todas as funções do cálcio, legal. Você vai me falar das fontes? Vou falar das fontes. Mas antes de eu falar das fontes, eu vou mostrar para vocês, eu vou querer conversar com vocês como vocês acham que ocorre essa absorção do cálcio, tá? Então, o cálcio a gente come, né? A gente tem que mastigar muito bem. E aí, quando ele cai lá no nosso estômago, ele depende que a gente tenha mastigado muito bem, para o ácido do estômago chegar aonde o cálcio está lá no meio do alimento e ionizar esse cálcio. O ácido clorídrico do estômago, ele é um ácido, né, bem ácido, que ele é utilizado para ionizar os minerais. Então, vamos lembrar lá da tabela periódica. O cálcio, na tabela periódica de química, quando a gente estudou isso, primeiro colegial, oitava série, eu já nem... Agora é nono, né? Já nem lembro mais. Minha professora Catiana, maravilhosa, me ensinou tudo na faculdade. Tinha uma professora ótima de bioquímica também, que me ensinou tudo, mas eu não lembro efetivamente qual série que a gente estuda. Mas o cálcio, ele tem que ser ionizado a cálcio 2+, assim como ferro 2+, magnésio 2+, zinco 2+. Se ele não for ionizado com esse ácido lá do estômago, ele não vai conseguir ser absorvido a nível intestinal. Então, a importância, lembra que a gente já conversou em outro vídeo sobre mastigação,
a importância de você ter uma produção de ácido muito boa nesse estômago. Então, se as mulheres que estão me ouvindo, estão amamentando e estão utilizando de algum inibidor de bomba de broto, que são os prazóis da vida, tem que ter um olhar diferenciado para os micronutrientes também, ok? Então, vamos voltar. Esse ácido do estômago ioniza o cálcio que está dentro do alimento, que ele está junto com o sal, geralmente, né? Ele é um ácido que está quelado a um sal ou quelado a uma proteína por conta da sinergia do alimento, ok? E aí, o que vai acontecer? Se ele for ionizado, beleza, ele vai descer, né, para o nosso intestino e ele vai começar o processo de absorção. Existem 2 processos de absorção que ocorrem no intestino. Gente do céu, os cachorros aqui do vizinho estão enlouquecidos. Não sei se vocês estão escutando, mas eu estou. Mas deixa os cachorros lá, a gente vai voltar aqui, tá bom? A absorção acontece no intestino delgado e ele pode se dar de 2 formas. Ou ele pode ser através de absorção passiva, né? Ele passa entre a membrana, a transmembrana, né? Ele simplesmente passa, mas esse processo, ele é limitante, né? Ele depende de um gradiente de concentração. Mirela do céu, para de falar em química. É só para vocês entenderem a importância que todo o processo digestivo precisa ocorrer para que a gente tenha uma boa absorção desse cálcio. Então, quando você passa onde tem mais cálcio, passa para onde tem menos cálcio. Pum, passou. Só que ele é limitante. A hora que você igualar os 2 lados, no lumen intestinal, que é lá, né, dentro do intestino, ou dentro do corpo, a hora que você iguala, você acaba não absorvendo mais. Então, esse é o processo passivo. E existe o processo ativo, que é através das células intestinais, que é dependente de quem? Da vitamina D. A gente não vai se estender, falar da vitamina hormônio D, que eu já vou chamar ela assim, mas a vitamina D é uma das responsáveis por esse processo dentro lá do interósseo, do intestino, por absorver o cálcio e levar ele para a nossa corrente sanguínea. Então, existe esse processo passivo, passa de um gradiente mais um gradiente menos, mas ele é muito limitante, depende, né, da concentração. A hora que tem 5 aqui, eu parei de transportar para cá. E tem esse dependente da vitamina D. Por isso, a vitamina D também é tão importante, porque além de ela fixar o cálcio no osso, ela ainda ajuda a absorver. E aí que eu falo para vocês, se esse cálcio não for ionizado, cálcio 2+, no estômago, não adianta você comer 2.000 miligramas de cálcio por dia, achando que está comendo mais do que a necessidade precisaria, que você não está absorvendo 1/3. E aí você não está absorvendo uma quantidade mínima aceitável para manter a homeostase, né? O nível normal de cálcio dentro do seu sangue. Então, atenção nesse processo de absorção. Mesma coisa, não adianta eu tomar 2.000 miligramas de cálcio se eu não tiver vitamina D. Então, todas as mães que estão gestantes devem estar tomando vitamina D, sabe que o bebê também precisa tomar, porque senão esse cálcio vai para o leite da mãe, mas ele não tem tanta vitamina D, ele não consegue absorver, por isso o bebê também tem que tomar vitamina D, assim como tem que tomar sol, e essa mãe que amamenta também. Não adianta pensar que você precisa só de vitamina D na gestação e não vai precisar dessa vitamina D durante a amamentação. Sim, você vai. Ah, porque ela vai passar para o leite? Não vai passar muito. A gente sabe que o leite materno tem uma quantidade muito pequena de vitamina D. E por isso, né, o bebê precisa tomar para absorver esse cálcio que vem do leite materno. Mas a mãe precisa manter a sua vitamina D, porque senão ela também não absorve o cálcio. Ah, mas aí se ela não absorver cálcio, vai faltar para o bebê? Não, o bebê tira o cálcio do seu osso. Se você não absorver o cálcio, vai faltar para você, tá? E a gente vai falar que o seu osso, independente de você consumir o cálcio ou não, ele vai ser desmineralizado durante a amamentação.
Mas se você não consumir o cálcio, ele vai ser desmineralizado para produzir o leite materno e também vai ser desmineralizado para melhorar a sua contração muscular, melhorar a produção do seu hormônio, melhorar a transmissão nervosa, os impulsos neurológicos e melhorar sua insulina. Dá conta? Não sei. Provavelmente não. E aí você tem um processo que é fisiológico, que é essa transferência de cálcio do osso da mãe para o leite materno, mas você tem um processo que não é fisiológico, que é agressivo, que é tirar mais cálcio para manter esse cálcio sanguíneo circulante para fazer todas essas outras funções do corpo da mãe. E aí que eu falo para você que o seu corpo pode não dar conta, tá? Aí vai desmineralizar mais do que seria necessário, e aí a hora que você voltar com aquele estrogênio, voltar a ter esse hormônio que fixa o cálcio no osso, você vai fixar. Mas o excesso de perda já foi. Então é importantíssimo você estar atenta à quantidade de cálcio que você ingere, por conta dessa necessidade que o nosso corpo, como mulher e como mãe amamentando, precisa ter. Não é esse cálcio que vai para o leite. O cálcio que vai para o leite é do osso. Esse cálcio é para você, tá bom? Então, vamos continuar. Bom, e a absorção, já falei que ela depende, então, desse processo de digestão, boa mastigação, efetiva ionização no estômago, né? E absorção através do intestino pela presença de vitamina D. Mas o que eu preciso ter para absorver o cálcio? Primeira coisa, ingerir alimentos fontes de cálcio, que a gente vai passar lá no último, lá pro final, eu vou passar para vocês quais são as principais fontes de cálcio, né? Mas Mirela, eu faço dieta para amamentar meu filho, que é a PLV. Oi, eu também fiz. Né? Se alguém não viu minha história tá lá, eu também fiz. Como é que eu faço, né? Então, eu vou mostrar para vocês que a gente tem alimentos que são fontes de cálcio, até melhores que o cálcio vindo dos leites de animal, tá? É possível? Sim, é super possível. Devo tomar complemento de cálcio? Isso deve ser uma avaliação muito individual, entre você e o seu obstetra, ou você e a nutricionista que te acompanha nesse processo de amamentação, né? Principalmente quando é um bebê APLV e que a mãe tem que fazer algumas restrições alimentares, é importante ter um acompanhamento mais de perto para você não se desnutrir, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa quantidade de cálcio, ok? Além disso, a absorção de cálcio também vai depender da quantidade sérica, tá? Quantidade sérica é a quantidade de cálcio que eu tenho no meu sangue. Por quê? Vamos supor que você consumiu lá as 1.300 miligramas de cálcio, que pela tabela nossa de RDA, para mulheres que são gestantes e lactantes, você precisa consumir essa quantidade de 1.300 miligramas de cálcio. Mas, digamos que o seu corpo não esteja precisando dessa quantidade. Então, ele não vai absorver tudo isso. Ele vai absorver somente o que estiver precisando para manter a homeostase, o equilíbrio de cálcio no sangue. Mas, Mirela, quem faz isso? Quem faz isso é uma glândulazinha que fica lá na nossa tireoide, na parte de trás da tireoide, que é a paratireoide. Ela produz um hormônio que chama paratormônio, que a gente chama de PTH. Daqui a pouco vocês vão ver uma figura. Eu vou elucidar uma figura, vou tentar pôr aqui no post também essa figura, para mostrar para vocês que essa figura mostra como que é esse metabolismo, essa fisiologia do cálcio, né, durante a amamentação, e que o PTH, ele é aumentado, a secreção dele é aumentada nesse processo de amamentação. Mas essa absorção depende da presença ou não do estímulo ou não desse PTH, tá? Então, depende do que eu como e da necessidade, da quantidade que eu tenho no meu sangue, né? E aí da sinalização do PTH, que é esse hormônio que determina se eu vou absorver ou se eu não vou absorver o cálcio da minha dieta,
tá? E o que mais depende dessa absorção? E aí, eu vou dar uma dica que eu quero que vocês guardem com muito carinho. A absorção também pode ser determinada por como é o seu microbioma intestinal. Se você tem ou não disbiose intestinal. Ai, já vem lá com palavras difíceis de novo. Gente, então a gente tem falado muito da saúde intestinal e a gente sabe que existem algumas bactérias que podem nos ajudar nesse processo todo de digestão e absorção de nutrientes, incluindo algumas fibras. Então, uma das coisas que hoje tem se estudado que aumenta a absorção de cálcio são os amidos resistentes, que é um tipo de fibra solúvel que melhora essa microbiota intestinal, né? E ele vai fazer o quê? A gente vai conseguir absorver mais cálcio, né? Através da presença desse amido resistente, que é essa fibra solúvel. Mirela, onde eu encontro o amido resistente? Amido resistente presente em biomassa de banana verde. Um alimento que foi muito estudado e ainda é muito estudado, simples, prático e barato de ser feito, e que se você acrescentar a ele 1 ou 2 vezes no dia, você vai aumentar a absorção do cálcio presente naquela refeição. Então, vamos fazer uso, né, de pré e probióticos, né, ajudar nesse controle da microbiota, que são os micro-organismos que vivem em simbiose, né, que vivem em comunidade conosco lá dentro do nosso intestino. Então, se a gente consumir a biomassa de banana verde, a gente vai melhorar essa sinalização desses micro-organismos e eles vão ajudar também você a ionizar aquele cálcio que de repente não foi ionizado e melhorar essa absorção, tá bom? Então, também é uma das coisas que ajudam a melhorar a absorção. Mastigação, processo digestivo para melhorar a ionização, para absorver mais, a quantidade de cálcio que a gente tem no sangue, a presença ou não do PTH e a microbiota intestinal também ajuda muito nessa absorção. Quando a gente faz, por exemplo, toma um suplemento de cálcio, o que a gente tem que entender? Quando você come o cálcio advindo, por exemplo, de uma semente, né, ela não tem só o cálcio. Essa semente, ela existe uma sinergia, né, entre o cálcio e alguns outros micronutrientes. Vou chutar aqui de novo o magnésio. E essa sinergia, essa quantidade também interfere na absorção. Por exemplo, se você consumir uma refeição rica em cálcio e também rica em ferro, eles vão competir pela absorção. Isso também acontece, né? Então, por exemplo, eu vou ingerir um suplemento à base de cálcio logo depois do almoço. A gente sabe que o processo de digestão favorece a absorção. Mas se esse almoço teve muita presença de ferro, pode ser que tenha uma quelação ali e eu não consiga absorver todo aquele cálcio ou não consiga absorver todo aquele ferro, que também para a mãe que amamenta é importante, principalmente nos primeiros meses no pós-parto. E lembrar o status de vitamina D. Falamos anteriormente, mas eu vou reforçar aqui a importância de ter a vitamina D presente no nosso corpo. A vitamina D, ela é um hormônio vitamina, né? Que é uma das responsabilidades dela, dentre outras que a gente já descobriu, inclusive agora durante o coronavírus, é da imunidade, mas a vitamina D, pensando nesse metabolismo do cálcio, ela é extremamente importante. Então, tomar sol, precisa tomar sol. Se não tomar sol, tem que tomar suplemento de cálcio. Eu já vou dizer que mães que amamentam têm que tomar suplemento de cálcio, ponto. Isso não deve ser discutido, porque a gente não consegue passar tanto tempo no sol, porque o sol efetivo para absorção e transformação da vitamina D em vitamina D ativa é o sol do meio-dia. E um bebezinho que tem a pele tão sensível, você não vai pôr no sol do meio-dia para tomar lá 20 minutos de sol. É complicado. Então, se a gente está falando de mães que amamentam e que fica com aquele bebê o tempo todo junto com ela, né? Às vezes pode ser que você consiga, mas não é sempre. Então, o suplemento de cálcio é extremamente importante para manter esse status
e o metabolismo do cálcio também durante esse processo da amamentação, tá? Uma coisa que eu não abro mão com as minhas gestantes ou minhas mulheres que amamentam. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês dessa regularização neuroendócrina do cálcio. Então, eu vou pedir para o pessoal colocar um insert aqui, agora vocês só vão ouvir a minha voz explicando essa figura, tá? Então, o que vocês estão vendo nessa figura? Uma mãe amamentando e um monte de nome aí que vocês não sabem o que é. Mas eu vou explicar simplesmente. Então, você vê que tem uma tarjetinha, né, azul, escrita PTH, passa também para o leite materno, porém, seu papel no bebê ainda é desconhecido. O PTH é aquele hormônio que fica na paratireoide, que é aquela glândula atrás da tireoide. O PTH, ele é produzido para regulação da absorção de cálcio ósseo, tá? Reabsorção de cálcio ósseo e também para absorção de cálcio que vem da dieta. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa figura. Você vê que existe o PTH, tá lá uma setinha lá perto da mama da mãe, tá vendo? Uma setinha marrom indicando o PTH, que ele vai lá pro bebê e ele vai lá no osso, na setinha azul, ele tá indo lá pro osso para fazer a tirada de cálcio do osso. Estão vendo assim, CA2+, 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 saindo da flechinha verde. E aí lá pra cima, você vê que tem LH, diminuição de LH, uma setinha para baixo no FSH, uma setinha para baixo no estrógeno, uma setinha para baixo na progesterona. Porque esses hormônios são aqueles que depositam o cálcio no osso. Então, durante o processo da amamentação, como eu expliquei para vocês, esse PTH vai ser aumentado. Ele aumentado, ele diminui toda a produção desses hormônios sexuais, LH, FSH, estrógeno e progesterona, para que esses hormônios não façam depósito de cálcio no osso, né? Então, esse PTH, ele vai agir no bebê, mas a gente ainda não sabe qual a função dele do bebê, né? Olha só, mais uma coisa interessante que a gente transfere pelo leite materno, que são hormônios. E o PTH também fazendo essa regulação da retirada do cálcio ósseo. Esse cálcio, vocês veem pela setinha verde, ele volta a setinha verde para a boca do bebê, ele vai para a mama da mãe. Então, lembrando que o cálcio que o bebê mama, que está no leite, é o cálcio do osso, independente da quantidade de cálcio que você tem no seu sangue, tá? Volta aqui para mim. E aí, pensando nisso, fica elucidado a importância que a gente tem de comer o cálcio para a gente manter as nossas demais funções orgânicas, que são funções do cálcio, entenderam? Então, tem esse aumento de hormônio proposital, é fisiológico do processo de pós-parto e amamentação. Ai, Mirella, mas é só porque eu tô amamentando que isso acontece? Não, não é. Lógico que pelo tempo que você amamentar, você vai estar produzindo esse hormônio, tá? Porque vai ter a baixa do estrogênio. Mas quando você engravidou e pariu, isso já aconteceu, né? E o bebê nasceu, isso já aconteceu. Mesmo que você pare a amamentação, esse processo continua ocorrendo por um tempo e depois ele normaliza quando você volta, então, a menstruar, quando acaba todo o leite. Mas a gente não vai falar de desmame, a gente vai falar de amamentação. Esse processo acontece, a gente tem que estar ciente disso, porque a gente precisa também se cuidar. Porque assim que você parar de amamentar, espero que depois dos 2 anos, né, ou quando você quiser, mas no mínimo ali faz uma amamentação prolongada, a gente vai ter que cuidar do seu cálcio, tá? E agora eu vou pedir para as meninas colocarem outra figurinha, vai aparecer aqui. Plim! E aí, isso aqui é só pra gente elucidar um monte de seta, só para vocês verem como que fica o processo de metabolismo e utilização do cálcio dentro do nosso corpo. Então, vocês estão vendo que tem um lugar escrito normal, gestação e lactação. Normal, aí tem uma seta para o nosso intestino, vocês vão ter que reparar na largura da seta para vocês conseguirem entender o que essa figura diz. Então, a largura dessa seta mostra, né, normal, a gente vai absorver uma quantidade de cálcio sérico, né? Esse cálcio entra e sai do osso, porque é o metabolismo normal, é o turnover, né, de cálcio.
Ele entra no osso, sai quando precisa, entra no osso, sai quando precisa. E do lado direito, a gente tem um aparelho, né, um órgão que é o nosso rim. E lá no rim, a gente também leva o excesso de cálcio para o rim, a gente reabsorve esse cálcio do rim. Eu esqueci de falar isso. O PTH, aquele hormôniozinho lá que a gente viu no slide anterior, ele também faz a reabsorção de cálcio no rim, se abaixou muito a quantidade de cálcio lá no sangue. Então, ele faz voltar para o sangue esse cálcio, caso tenha, né, baixado muito. E aí, o que ficou no rim, pum, vai lá para a urina. Então, vocês estão vendo o diâmetro, né, aí da seta como que tá. Aí tem a gestação, ó, na gestação, a captação de cálcio já é maior, vocês veem que a largura da seta aumentou. A quantidade de cálcio que vai para o sangue também é maior, a gente faz essa regulação, então você já começa a aumentar esse PTH durante a gestação para aumentar a absorção desse cálcio, tá? Aí, você vê que o turnover, né, a troca de cálcio intraósseo e extraósseo, eles também começaram a aumentar se a gente olhar a seta em relação ao parâmetro de mulher normal, né? Do outro lado, você vê que tem muito cálcio indo para o osso, porque esse turnover, né, tirando e colocando o cálcio do osso, aumenta o cálcio sérico. Você tira mais, o cálcio sérico aumenta mais. Ele vai também para o rim, mas é uma quantidade bem pequena é reabsorvida, e uma quantidade gigantesca vai para o bebê. Mas também uma quantidade grande é excretada. Tá? Então, você vê que a gente aumentou um pouquinho a ingestão, que tá lá na nossa tabela de RDA, para que esse movimento aconteça. Então, sai e entra um pouco mais do osso, excreta um pouco mais, mas bastante quantidade, absorve-se muito mais, porque a gente tem a presença maior de PTH, uma grande quantidade vai pro bebê intraútero, mas também uma boa parte é excretada se fica sobrando. E aí, temos o momento da lactação. Você vê que a setinha entrando de cálcio é igual ao da gestação, porque a gente viu naquela tabela de RDA que gestação e lactação, a quantidade de absorção, a quantidade de ingestão, perdão, tem que ser em torno de 1.300 miligramas por dia. Então, a quantidade é aumentada. Só que a absorção, ela diminuiu. Conseguem ver? Por que a absorção diminuiu? Porque aquele PTH, né, tá retirando mais cálcio do osso. E aí você vê isso também, entra menos cálcio pro osso e sai mais cálcio do osso, né, muito mais para ir para a corrente sanguínea. Só que no rim, você vê que a reabsorção desse cálcio via renal é maior do que o que é excretado na urina. Inclusive, você excreta muito menos cálcio na urina do que quando você não está nem gestante nem lactante. Para você ver como o corpo ele tenta modular, deixar mais cálcio sérico circulante. Muito desse cálcio vai para o leite materno, que principalmente é o cálcio que sai do nosso osso. Tá? Então, só elucidando o que eu falei para vocês com uma imagem, para vocês verem a importância que a gente tem que fazer, porque você vê que assim, na lactação a gente já absorve menos. Então, a gente tem que ter uma absorção muito efetiva, tem que ter uma ingesta muito efetiva, para que esse controle para o bebê sempre vai existir. O nosso rim também vai reabsorver mais, vai deixar de jogar mais cálcio na urina, mas pode não ser suficiente. E possivelmente não vai ser suficiente, né? Então, aqui é para elucidar vocês a importância disso. E aí, o que acontece, né? Quando isso acontece, né? A gente vai ter a baixa ingesta de cálcio e dificuldade no aproveitamento, isso não pode acontecer. Então, a gente tem que aumentar essa ingesta, tem que aumentar o aproveitamento e absorção desse cálcio para que a gente não tenha alteração na regulação de cálcio, né? A gente pode ter, quando a gente tem pouco cálcio, o processo que eu quero falar para vocês agora que é sobre peso, né? Que é o aumento de cálcio intracelular. Então, vamos lá. Quando a gente tem baixo cálcio sérico, a nossa célula tem medo de ficar sem cálcio. Então, ela vai absorver esse cálcio, né? Tanto o cálcio quanto o magnésio, tá, gente? Mas eu vou falar basicamente só do cálcio.
E aí, quando esse cálcio vai para intracelular, ele dá uma sinalização para produzir aumento na secreção de insulina. Esse aumento na secreção de insulina, o que a insulina faz? Ela capta, né? Lembra? Capta a energia, o açúcar do sangue e leva para dentro da nossa célula para dar energia. Quando você aumenta, você joga mais insulina nesse sangue, ela vai captar assim uma quantidade muito maior de carboidratos e vai por dentro da célula. O que começa a acontecer se a célula não vai queimar toda essa energia, né? Então, assim, ela não dá conta de usar tudo naquela hora. Ela vai depositar em estoque de gordura. Quando ela deposita em estoque de gordura, a gente começa a ter aumento de peso. Ou, quiçá, não tem a perda de peso que foi acumulada na gestação. Então, vamos supor que você acumulou lá uma quantidade de gordura, né, no finalzinho da gestação para promover a lactação. Aí, durante o processo de amamentação e lactação, você começou a ter baixo cálcio sérico e esse cálcio entrou dentro da sua célula e puxou mais gordura. Você tem mais um pouquinho de gordura. Como esse cálcio aqui dessa célula ele tá mais biodisponível, ele acabou de ser incorporado essa gordura tá mais biodisponível porque ela acabou de ser incorporada, né? Ela tá mais fácil de sair. Então, você usa esse triacilglicerol, né? Que é o jeito como a gordura fica empacotada dentro da célula, que é o triacilglicerol. Você joga ele para a corrente sanguínea para ele ajudar você lá no motorzinho da fábrica a produzir o leite materno, como substrato e como motor de energia para a produção de leite materno. E aquele triacilglicerol, aquela gordura que você acumulou para fazer esse serviço, não saiu do seu corpo. Por quê? Porque você estava com deficiência de cálcio. Cálcio e magnésio. Mas a gente está falando do cálcio agora, então vamos falar do cálcio. Simplesmente porque você está com deficiência de cálcio. Então, você vai acabar, é aquela mulher que chega para mim no consultório e fala assim, Mirela, eu tô amamentando e não tô perdendo peso, né? Eu tô amamentando e tô me sentindo cansada. Por quê? Quando você tem muita insulina, você absorve rápido e transforma isso em gordura tão rapidamente que você não tem tempo de queimar aquele açúcar e dar energia para você mesmo, né? Então, essa questão do cálcio, gente, é extremamente importante. Então, fiquem atentas, não deixe escapar a ingesta de cálcio, fiquem muito atentas a isso, tá? As mães que amamentam bebês HPLVs ou que têm múltiplas alergias também fiquem atentas à ingesta de cálcio de vocês, porque senão vocês podem ter alteração neurológica, mais alteração hormonal, pode começar a ter cãibra ou fadiga muscular, né? Espasmo muscular, pode desenvolver problemas com essa questão de perda de peso. Então, é extremamente importante que vocês se policiem nesse assunto, tá? Mirela, você falou, e me fala então quais são as fontes de cálcio. Bom, a gente tem várias na natureza. Embora antigamente todo mundo só falasse pra gente que o cálcio só vinha do leite, então tem que comer leite, queijo e iogurte para aumentar cálcio, né? E aí essas mães de HPLV como ficava? As mães veganas que amamentam, as mães vegetarianas que não são lacto-vegetarianas, né? Como fica? Né? Ou as pessoas que também, assim como eu, não tem nenhuma restrição alimentar né, eu acabo tomando pouco leite, porque é uma filosofia alimentar minha, né? Como que a gente faz? A natureza, não foi tão, né, ruim com a gente. Ela colocou cálcio em outros alimentos, tá? Mas essa disponibilidade é boa? Sim, em muitos alimentos são. O que melhora essa biodisponibilidade? O que melhora essa absorção? É aquilo que a gente já falou. Ionização no processo de digestão, mastigação, ionização no estômago, um processo de microbiota saudável, né? Então, bactérias saudáveis no seu intestino ajudam a aumentar essa absorção de cálcio. A presença de pré-bióticos vai aumentar, que são as fibras, vai aumentar a quantidade desses micro-organismos que ajudam a aumentar a absorção do cálcio. Então, tudo isso vai ajudar quando o alimento não tem a disponibilidade que a gente acha, né, no leite, que enfim, não vou entrar em maiores detalhes, mas não é tão grande assim também.
Então, alguns alimentos que é bem legal, que eu vou falar por primeiro, são os vegetais verdes escuros. Por quê? Porque além de trazer o cálcio, eles também trazem o magnésio na quantidade dos dois, respeitando um pouco essa sinergia entre eles na quantidade ideal, porque é alimento vindo da natureza. Então, por exemplo, a gente tem a couve, aquela couve de manteiga que você pode comer ela ou refogada, ou comer ela picadinha. Você tem o brócolis, você tem o espinafre, que também é uma fonte bacana, tá? Aí a gente tem algumas frutas, né? Eu tô olhando aqui porque eu não esqueço de algumas. A gente tem o abacate, a amora rica em cálcio, né? A amora que é uma fruta silvestre. A gente tem também como legumes a abóbora, o quiabo, a vagem, né? E aí o nabo também. Os feijões, o grão de bico, também é uma grande quantidade, a vagem. E aí as sementes, que também eu vou retroceder um pouquinho e falar que as sementes carregam cálcio, magnésio, zinco e selênio, que é o combo perfeito para a formação óssea e combo perfeito para acelerar nosso metabolismo. Então, quando você come você já come todos ali, praticamente um pouco de todos os nutrientes que você precisa, e ali dentro do alimento eles são sinérgicos, diferente de você ir lá na farmácia e comprar um suplemento que não tá com aquela mesma sinergia. Dentro do alimento, eles são sinérgicos em quantidades que eles conseguem ali conviver e serem absorvidos. Então, assim, amêndoas, semente de linhaça que carrega o ômega 3 junto, que é muito importante. Semente de gergelim. Gente, o gergelim é potente, é grandioso em cálcio, né? Então, você pode acrescentar o gergelim no arroz. Eu coloquei o gergelim em suco, né? Então, você pode fazer, já faz lá um suco de abacate com laranja e gergelim, sabe? Então, você pode usufruir desses alimentos também, que não só o leite, o iogurte e o queijo, que você também pode compor a sua alimentação se você não tiver restrições. Mas lembrar que a natureza, ela foi sábia e ela não colocou um único mineral numa única fonte alimentar. Por que que o leite e o queijo tem? Porque a gente acabou de ver que no leite materno a gente secreta muito cálcio para o crescimento da prole. Assim como a vaca, a cabra, a búfala também faz isso. Então, todo leite animal, de origem animal, de mamífero, vai ter uma quantidade grande de cálcio. Não significa que as fontes naturais também não tenham, né? Então, se eu tivesse que escolher alguns alimentos, eu escolheria as sementes, que você pode acrescentar ali facilmente em cima de uma fruta, a linhaça, a chia, que você pode comer uma amêndoa no meio da manhã, uma noz no meio da manhã, que você pode colocar o gergelim ali em cima da sua salada de couve e brócolis no almoço. Então, assim, não se tornou tão difícil. É passível, sim, de a gente acrescentar esses alimentos na nossa alimentação diária, sem achar que a gente precisa fazer um super mega prato gourmet e ser um baita culinarista. A gente pode acrescentar isso, tendo em casa, você acrescenta e come, são comidas fáceis, né? Você compra já, não é o ideal comprar couve picada, mas você pode comprar couve picada para fazer uso dela, né? Você compra o brócolis, faz o branqueamento, congela, sempre você vai ter ele ali. O espinafre eu faço muito aqui em casa, às vezes não gosto de comer espinafre, a gente faz assim, por exemplo, cuscuz com espinafre, a gente faz arroz com espinafre, você já põe o espinafre lá no arroz, você já tem uma quantidade de cálcio maior. E lembrando, melhorar a absorção desse cálcio, né? Colocar a biomassa de banana verde, melhorar a sua mastigação, melhorar esse processo de digestão, né? Se o processo estiver ruim, se tiver que estar tomando medicamento para diminuir azia, refluxo, tentar melhorar esse processo de digestão para ter uma boa digestão, boa ionização e para, né, garantir uma absorção maior.